Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa planta super conhecida, que muita gente tem em casa, na cozinha, mas talvez não conheça tão a fundo o lado medicinal dela. Tô falando do gengibre, o gengibre officinale. E olha, a gente está com um material bem sério aqui para basear nossa conversa. É uma monografia técnica lá da Agência Europeia de Medicamentos que a Anvisa traduziu e adaptou para cá e também uns trechos da nossa farmacopeia brasileira. São documentos assim bem técnicos, né? Mas a ideia é justamente essa. Descomplicar. A gente quer tirar o essencial sobre como o gengibre é visto oficialmente para uso medicinal, qual parte se usa, para que ele serve mesmo, segundo esses estudos, tem cuidado para tomar, como usar de um jeito mais consciente. Bora investigar isso? Com certeza. Acho ótimo a gente pegar algo tão comum no dia a dia e olhar com essa lupa mais científica, mais regulatória, né? Vamos tentar traduzir esse tecniquez todo para algo que fique mais claro e aplicável, sem perder a informação importante que está nesses documentos. Perfeito. Então, para começar bem do começo mesmo, quando esses documentos falam em gengibre medicinal, eles estão falando de quê exatamente? É aquela parte que a gente compra na feira, sabe? Aquele pedaço meio estranho, retorcido? É a raiz? Essa pergunta é muito boa, porque aí já tem um ponto que confunde bastante gente, né? O que se usa medicinalmente e o que está especificado nesses documentos é o rizoma do Zingiber officinale. Embora, assim, popularmente a gente fale raiz de gengibre, botanicamente falando, o rizoma é um tipo de caule. Um caule que cresce debaixo da terra, na horizontal. As raízes mesmo seriam uns fios mais fininhos que saem dele. Ah, então não é bem a raiz, é um caule subterrâneo. Interessante isso. Exato. E os documentos são bem específicos quanto a isso. O foco é no rizoma seco e muitas vezes na forma de pó, sabe? A farmacopeia brasileira até descreve direitinho como ele tem que ser, com aquele cheiro forte, picante, o formato irregular, meio achatado, com umas marquinhas, tipo uns anéis. É aquele pedaço robusto que a gente conhece sim, mas processado de um jeito específico para garantir a qualidade, a concentração dos ativos. Entendi. Então não é só pegar qualquer pedaço de gengibre fresco e usar se a ideia é seguir essas recomendações medicinais. O foco está no rizoma seco em pó. Isso já dá um norte, né? Diferencia bem do uso culinário. Faz sentido. Ok, então já sabemos o que usar. Mas a pergunta que não quer calar é: para que serve o gengibre? De acordo com esses documentos oficiais. Porque, né, a gente ouve falar que serve para tanta coisa. Mas o que está documentado ali, preto no branco? Ótimo ponto. E aí a monografia da EMA, adaptada pela Anvisa, traz uma divisão bem interessante que mostra o nível de prova científica que existe para cada uso. Eles separam em uso bem estabelecido e uso tradicional. Bem estabelecido e tradicional. Qual a diferença principal? O uso bem estabelecido é aquele que tem, digamos, mais estudos clínicos robustos por trás, comprovando a eficácia. E nesse caso específico do gengibre, a indicação clara, bem definida, é para prevenção de náuseas e vômitos causados por enjoo de movimento. Ah, o famoso enjoo de viagem, cinetose, né? Exatamente. Aquele mal-estar em viagem de carro, de barco, avião. Para isso, o uso é considerado bem estabelecido. Para adultos e idosos, a dose que eles recomendam é de 1 a 2 gramas do pó do rizoma, mais ou menos 1 hora antes de começar a viagem. Entendi. Então, o uso com mais respaldo científico formal, segundo essas fontes, é bem específico para isso, para enjoo de viagem. E o tal do uso tradicional, o que entra aí? Então, o uso tradicional é baseado mais numa longa história de uso, sabe? Um uso considerado seguro e eficaz por muito tempo, mesmo que talvez não tenha a mesma quantidade de estudos clínicos modernos que o bem estabelecido. E aí, nesses documentos, eles apontam duas indicações principais para o uso tradicional. A primeira é parecida com a outra: alívio dos sintomas do enjoo de movimento. A diferença é que aqui eles incluem adolescentes a partir de 12 anos. A dose sugerida é um pouco menor. 750 miligramas para adolescentes, adultos e idosos, e tem que tomar meia hora antes de viajar. E para crianças de 6 a 12 anos, a dose seria ainda menor, tipo 250 ou 500 miligramas, também meia hora antes.
Olha só como já muda a dose e o tempo de antecedência em relação ao uso bem estabelecido. Nossa, que detalhe! E qual a segunda indicação tradicional? A segunda é para o alívio de sintomas de problemas digestivos leves. Coisas como cólicas mais leves, aquela sensação de estômago inchado, sabe? Distensão abdominal, gases, flatulência. Para isso, em adultos idosos, a dose indicada é bem menor, 180 miligramas, 3 vezes ao dia, conforme a necessidade. É uma dose diferente para um problema diferente. Puxa, é interessante essa divisão. Mostra que nem todo uso que a gente ouve falar tem o mesmo nível de validação científica formal, né? E essa diferença de dose entre as indicações e principalmente para as crianças e adolescentes no uso tradicional, é baseado em quê? Peso, metabolismo ou é mais por cautela mesmo? Olha, geralmente é uma combinação de fatores. Doses para crianças e adolescentes costumam ser ajustadas com base no peso, na idade, mas também entra muito o princípio da precaução, né? Porque os estudos específicos nesses grupos podem ser mais limitados. Esses documentos acabam refletindo o que se observou como eficaz e seguro nesse longo histórico de uso tradicional, mas sempre com essa, digamos, cautela extra para os mais jovens. Tanto que abaixo de 6 anos para enjoo e abaixo de 18 para problemas digestivos, eles recomendam não usar por falta de dados suficientes, segundo essas fontes. Entendi. E tem uma classificação farmacológica que eles mencionam, né? Outros antieméticos, código A04AD. Isso, na prática, coloca o gengibre na mesma caixinha de outros remédios para enjoo. É isso? É um reconhecimento formal dessa ação principal dele. Exatamente. O sistema ATC é um sistema mundial para classificar medicamentos. Colocar o gengibre ali na categoria A04AD, que é de antieméticos, significa que, do ponto de vista farmacológico oficial, a ação principal reconhecida é essa, combater náusea e vômito. É bem interessante ver um produto natural recebendo essa classificação formal, com base nas evidências que existem para aquela indicação específica de enjoo de movimento. Beleza, então já entendemos melhor o que usar e para quê, olhando por essas fontes oficiais. Mas agora, vamos para a parte que sempre gera mais dúvida e precisa de muita clareza. A segurança. Quais são os senões? Tem contraindicação? Que cuidados a gente precisa ter, de acordo com esses documentos? É super importante falar disso de um jeito tranquilo, né? Focando na informação útil, sem criar alarme. Fundamental. Segurança sempre em primeiro lugar. Bom, a contraindicação mais direta, mais óbvia, como para qualquer coisa que a gente ingere, é a hipersensibilidade. Alergia, né? Isso. Se alguém já sabe que tem alergia a gengibre, não deve usar. Ponto final. Simples assim. Fora isso, os documentos destacam alguns cuidados, algumas precauções importantes. Não são proibições absolutas, mas são pontos para ficar ligado. Primeiro, a idade. Como a gente já falou um pouco nas doses, o uso não é recomendado abaixo de certas idades. 18 anos para o uso bem estabelecido, prevenção de enjoo, 6 anos para o uso tradicional de alívio de enjoo e 18 anos para o uso tradicional em problemas digestivos. E é crucial entender o porquê disso. Não é que se provou que faz mal para essas idades, mas sim que, segundo esses documentos, faltam dados suficientes sobre segurança e eficácia nesses grupos para poder dar uma recomendação formal. É o famoso princípio da precaução falando mais alto. Entendi. Falta estudo específico para garantir esses cuidados. Exato. Segundo ponto delicado, gravidez e lactação. Aqui a informação é um pouquinho mais complexa. Eles citam um estudo com quase 500 gestantes que não mostrou aumento de problemas, tipo malformações ou toxicidade para o bebê. Isso é bom, é um dado positivo. Só que, por outro lado, os documentos consideram que os estudos em animais ainda são insuficientes para a gente tirar conclusões definitivas sobre a segurança na reprodução. Então, por precaução, a recomendação oficial que está nesses documentos é não usar durante a gravidez e a amamentação. De novo, é uma postura de cautela bem padrão na área farmacêutica quando os dados não são considerados totalmente completos para populações mais vulneráveis, sabe? Entendi perfeitamente. Então, a mensagem principal sobre segurança nesses casos de idade, gravidez, lactação é, na dúvida, como faltam estudos conclusivos
que garantam 100% a segurança, a recomendação oficial é evitar. Isso reforça muito aquela ideia de que ser natural não quer dizer pode usar de qualquer jeito, né? Principalmente nesses grupos. Exatamente essa a lógica. E tem mais um ponto de atenção importante: a persistência dos sintomas. Se a pessoa está usando gengibre para enjoo de movimento e os sintomas não melhoram ou até pioram depois de uns 5 dias, ou se está usando para problemas digestivos e eles continuam lá por mais de 2 semanas, a orientação é clara: procure um médico ou outro profissional de saúde qualificado. Faz sentido. O gengibre, nessas indicações documentadas, é para aliviar sintomas de coisas que geralmente são pontuais, né? Se algo está persistindo, pode ser sinal de outra coisa acontecendo que precisa ser investigado melhor. Total sentido. E sobre efeitos colaterais? Aquelas reações que a gente não quer, mas que podem acontecer. E interação com outros remédios. Essa é uma preocupação que muita gente tem. Olha, sobre efeitos colaterais, os documentos mencionam que queixas gastrointestinais leves são consideradas comuns. O que isso quer dizer? Que pode acontecer, assim, entre 1% e 10% das pessoas que usam. Ah, então não é tão raro assim. Não é raríssimo, mas também não é a maioria. Pode ser um desconforto no estômago, sabe, arroto, talvez uma má digestão, que eles chamam de dispepsia, ou até náusea mesmo. É um pouco irônico, né? Usar para náusea e poder causar náusea em alguns casos. Pois é. Mas são geralmente leves. Se aparecerem outras reações, coisas diferentes disso, a recomendação é sempre a mesma: consultar um profissional. Agora, sobre interações com outros medicamentos, a informação que está nesses documentos que a gente analisou é bem direta. Nenhuma interação foi relatada. Sério? Nenhuma? Isso é surpreendente. É o que consta lá, o que é bem relevante, né? Considerando o quanto o gengibre é usado. Da mesma forma, eles mencionam que casos de sobredosagem também não foram reportados. Uau! Quer dizer, isso é uma informação bem importante, não ter interações relatadas nesses documentos oficiais. Mas imagino que a cautela ainda vale, né, se a pessoa toma vários remédios. Com certeza. A ausência de relatos nesses documentos específicos é um dado, mas não elimina a necessidade de precaução. A recomendação de conversar com um médico ou farmacêutico continua valendo, sim, principalmente se a pessoa toma medicamentos de uso contínuo, ou aqueles remédios com uma margem de segurança mais estreita, tipo anticoagulantes, sabe? Nesses casos, mesmo interações pequenas podem ser importantes. A abordagem tem que ser sempre individualizada. Claro. E só para fechar essa parte de segurança, os estudos pré-clínicos, aqueles feitos em animais, mostraram alguns efeitos em doses muito altas ou condições bem específicas, mas nada que apontasse para uma toxicidade grave ou malformações claras. No entanto, os próprios documentos admitem que faltam testes mais aprofundados sobre o potencial de causar dano genético, a genotoxicidade, ou de causar câncer, carcinogenicidade. Isso tudo só reforça aquela abordagem cautelosa que a gente já falou para gestantes e outros grupos. Perfeito. Nossa, um panorama bem completo sobre a segurança. Então, se a gente fosse fazer um resumão de tudo que esses documentos técnicos mostraram pra gente. O rizoma de gengibre tem sim seu lugar reconhecido, com diferentes níveis de confiança científica, principalmente para ajudar com o enjoo de movimento e alguns desconfortos digestivos mais leves, tipo gases e inchaço. É isso. Exato. E com base nisso tudo, dá para a gente pensar em algumas dicas para um uso mais consciente, mais seguro, sempre lembrando que a gente está falando do que essas fontes específicas documentam, né? Primeiro, a importância de usar a parte certa, o rizoma seco, e na forma adequada, geralmente em pó, como está especificado para esses fins medicinais padronizados. Certo, o rizoma seco em pó. Segundo, saber para que está usando. Ter consciência se o objetivo que a pessoa tem ao usar o gengibre bate com as indicações que estão documentadas ali. Enjoo de movimento, queixas digestivas leves. Usar para outras coisas não tem o mesmo respaldo dessas fontes que a gente viu. Ok, ter clareza da indicação. Terceiro, respeitar as doses e a duração do uso. Seguir as dosagens recomendadas, que a gente viu que variam bastante, e não ficar usando por tempo prolongado sem orientação se os sintomas não melhorarem. Nesse caso, buscar ajuda profissional. Doses e tempo de uso.
Anotado. Quarto, ficar atento às precauções. Lembrar daquelas restrições de idade e da recomendação de evitar na gravidez e lactação por falta de dados conclusivos. E claro, a regra de ouro. Se tem alergia, não use de jeito nenhum. Atenção redobrada nesses casos. E por fim, talvez o ponto mais importante de todos, buscar orientação profissional. Um médico, um farmacêutico, talvez um nutricionista bem informado ou outro profissional de saúde habilitado. Ele pode avaliar o caso individualmente, confirmar se o uso do gengibre é realmente adequado para aquela pessoa, verificar possíveis interações que não estejam listadas nesses documentos gerais e orientar da melhor forma. Isso é especialmente válido para crianças, gestantes, lactantes ou pessoas que já tenham outras condições de saúde. Ótimas dicas, super práticas. E a qualidade do produto que a pessoa compra. Imagino que isso também pese bastante, né? A farmacopeia brasileira deve ser bem chata com isso. Fundamental. A farmacopeia brasileira define critérios de qualidade bem rigorosos para o rizoma de gengibre que vai ser usado como matéria-prima farmacêutica ou em produtos medicinais. É bem exigente mesmo. Isso inclui limites máximos para umidade, para resíduos que sobram depois de queimar, as cinzas, e principalmente para contaminantes perigosos. Coisas como agrotóxicos, metais pesados, aflatoxinas, que são toxinas de fungos, e também limites para micróbios. Nossa, quanta coisa eles olham. Sim. E, além disso, ela especifica os teores mínimos de certos compostos que são considerados ativos, como os gingeróis, e também teores máximos para outros como os shogaóis. Esses shogaóis podem se formar com o tempo ou com o calor, e um excesso pode indicar que o produto não foi bem armazenado ou está velho. Garantir todos esses padrões é essencial para ter um produto que seja não só seguro, mas que também tenha a composição química que a gente espera para ele poder fazer o efeito desejado. Até o jeito de guardar é importante, eles recomendam guardar em recipiente bem fechado, protegido da luz e do calor para manter a qualidade. Usar um produto com controle de qualidade faz toda a diferença, sem dúvida. Poxa vida, é impressionante quanta ciência existe por trás de um ingrediente tão comum no nosso dia a dia. Ver o gengibre assim dissecado com base nesses documentos técnicos dá uma perspectiva totalmente diferente, né? Ajuda muito a gente a pensar num uso mais informado, mais responsável. Com certeza, e essa análise detalhada toda, ela deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Algo para a gente pensar um pouco mais. A farmacopeia descreve métodos bem sofisticados, tipo cromatografia líquida de alta eficiência, a ACLE, para medir não só a quantidade total de gingeróis e shogaóis, mas os diferentes tipos deles. Tem o 6 gingerol, 8 gingerol, 10 gingerol. A mesma coisa para os shogaóis. Diferentes tipos. E isso importa. Então, aí que está a questão fascinante que fica no ar. Será que a proporção exata entre esses diferentes compostos que a gente sabe que pode mudar dependendo de onde o gengibre foi cultivado, quando foi colhido, como ele foi seco, será que essa proporção poderia fazer diferença? Não só na intensidade do efeito, tipo o quão bem ele funciona para enjoo, por exemplo, mas talvez até em qual tipo de pessoa ele funciona melhor ou em qual situação ele é mais adequado. É um nível de detalhe que vai além do que esses documentos que a gente viu hoje respondem, mas que mostra como a natureza é complexa, né? E como a gente ainda tem muito a aprender sobre essas plantas. Que ótima provocação para a gente terminar. Mostra que mesmo algo aparentemente simples como o gengibre ainda guarda muitos segredos e potenciais para a ciência explorar. Adorei essa nossa conversa de hoje e obrigada a todo mundo que acompanhou a gente nessa exploração de conhecimento.